Boa noite a todos, bem-vindos, à nossa aula inaugural do Centro de Letras e Comunicação, professora Edith Barreto. Este ano, então, a nossa aula está pautada com o tema Discriminação na UFPEL, o que fazer? Então, primeiramente, todos os estudantes do CLC, todos os estudantes da UFPEL, técnicos administrativos, professores e comunidade, bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Então, hoje vai ser uma noite para a gente dialogar, para a gente conversar sobre essa temática, que versa a nossa aula inaugural. Então, primeiramente, eu gostaria de convidar o reitor da universidade, o professor Pedro Alau, para compor a mesa. E antes de eu apresentar quem vai dialogar conosco esta noite, eu passo a palavra ao professor Pedro. Bem, boa noite a todas e a todos. É com muita satisfação que eu participo dessa aula inaugural do Centro de Letras e Comunicação, uma unidade acadêmica nossa vizinha da gestão da universidade, ali no prédio do Ângulo, que tem hoje na direção essas duas mulheres, a Vanessa e a Cíntia, que passaram por um processo eleitoral recente no Centro de Letras e Comunicação, processo eleitoral que foi como deveriam ser todos, aliás, na universidade, um processo eleitoral com mais de uma chapa, no qual o voto de todas as pessoas do Centro de Letras e Comunicação contava exatamente o mesmo, usando um sistema universal, que é o mesmo sistema de votos que eu defendo, até porque eu aprendi a conviver com ele na minha querida Escola Superior de Educação Física, e tenho muito orgulho, então, acho que a Vanessa e a Cíntia, elas estão respaldadas por um processo eleitoral que eu mais acredito de todos, aliás, acredito mais nesse processo eleitoral do CLC do que no próprio processo eleitoral que me elegeu reitor da universidade, no qual o voto de algumas pessoas vale bem mais do que o voto de outras pessoas. A temática abordada nessa aula inaugural é extremamente simbólica nesse momento, é extremamente importante e estratégica. Hoje à tarde, para quem não sabe, eu estava dando entrevista para a RBS TV exatamente sobre o tema que vai ser abordado nessa palestra. Logo depois dessa minha fala de 2 minutos, a professora Vanessa vai fazer a leitura de um documento conjunto que produzimos, a reitoria da universidade e a direção do Centro de Letras e Comunicação, para deixar claro o quanto a Universidade Federal de Pelotas e o CLC repudiam qualquer ato discriminatório, seja no ambiente da universidade ou fora do ambiente da universidade. Não podemos tolerar de forma alguma, num ambiente universitário, que deveria ser a vanguarda do conhecimento, das discussões, que a gente conviva com atitudes discriminatórias no ambiente da universidade, e trabalharemos durante 3 anos e 8 meses, na verdade eu falo 3 anos, 7 meses, 25 dias e algumas horas, que restam de gestão da universidade, para que não se repitam atitudes como algumas que aconteceram no passado recente dessa universidade. Com isso, então, eu declaro aberta a aula inaugural do Centro de Letras e Comunicação, agradeço aos colegas pela oportunidade de estar aqui me manifestando como reitor da universidade e passo de imediato a palavra de volta para a diretora do Centro de Letras, a Vanessa, que vai, então, coordenar as atividades da noite e também fazer a leitura dessa carta conjunta que preparamos no dia de hoje. Então, antes de dar abertura, essa mesa que vai ocorrer, eu vou ler a nota que fizemos. Nota explicativa. A direção do Centro de Letras e Comunicação e a reitoria da UFPEL vem a público, por meio desta nota, manifestar seu total repúdio a qualquer ato discriminatório ocorrido dentro ou fora do ambiente da universidade. Portanto, solidarizam-se com todos e todas que têm sofrido algum tipo de constrangimento e discriminação, e reafirmam o compromisso com a promoção da igualdade étnica-racial, de gênero, sexual, religiosa, repudiando toda e qualquer manifestação de preconceito para com negras, negros, indígenas, quilombolas, mulheres, homossexuais e todos os grupos sociais historicamente discriminados nesse país. No que se refere especificamente ao caso concreto que veio à mídia na data de hoje,
informamos que transcorrem ações administrativas e judiciais a partir de cujos resultados a Universidade Federal de Pelotas e o Centro de Letras e Comunicação adotarão as medidas cabíveis. Por fim, o CLC e a reitoria da UFPEL reafirmam o compromisso de combater o assédio e estar ao lado dos estudantes, fazendo valer essa representação na busca de condições dignas de ensino, pesquisa e extensão. Professora Vanessa Damasceno, diretora do CLC, e professor Pedro Curialau, reitor da UFPEL. Obrigada, Pedro, por prestigiar a nossa aula inaugural, né? E, de imediato, então, eu convido a professora Eliane Pardo, da ESEF, que vai trabalhar um pouquinho com a gente o gênero, poderes e contrapoderes. A acadêmica Márcia Monques, do teatro, que vai trabalhar conosco a questão do corpos em mutação, a perspectiva trans. E os acadêmicos do Centro de Letras e Comunicação, a Amanda e o Diego, que vão tratar da questão estudantes negros numa universidade branca. Eu vou deixar eles se apresentarem para eles falarem para vocês de onde eles falam. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui, né, para enriquecer a nossa noite, essa mesa composta por essas lindezas, e passo, então, de imediato a palavra para vocês. Pode começar com os meninos ali. Boa noite, eu sou a Amanda, eu estou no 5º semestre da Letras Espanhol. E venho acompanhando dentro do CLC casos de opressão no geral, fazendo parte do diretório acadêmico de Barreto. Eu venho acompanhando, vem chegando a mim e aos meus companheiros casos de opressão que acontecem dentro do CLC, tanto opressões raciais como opressões de gêneros e um tanto de outras mazelas que a universidade, infelizmente, ainda hoje tem. Eu venho acompanhando de fora, não apenas no CLC, mas venho de uma batalha universitária bem longa, de 2 anos, e venho acompanhando coisas que me impulsionaram a gritar. Então, eu estou aqui hoje para lutar por um direito que é meu, por um direito que é de vocês, e por uma universidade que comportem todas as pessoas igualmente. Boa noite a todos. Eu sou o Diego, ou Diegni, tanto faz. Eu também, como a Amanda, sou membro do diretório acadêmico, e várias vezes nós nos deparamos com situações um tanto quanto constrangedoras. E também é um dos fatores que nos moveram, a convite dos professores, a fazer parte da comissão que está trazendo essa aula inaugural para vocês, que é a Comissão de Combate às Opressões. A necessidade dessa comissão não tinha que existir, porém existe. Muitas vezes, algumas pessoas sofrem coisas que não deveriam. A gente acaba tendo que lutar coisas que não tinham que ser lutadas, sabe? Mas a gente segue na batalha. Eu sou aluno também do Centro de Letras da UFPEL, sou aluno do francês do 5º semestre, e a gente vai dar início, né? Agora vou passar para as professoras. Boa noite, gente. O meu nome é Márcia Monques, eu sou acadêmica em teatro, mas eu gosto de interpretar a delegada, né? Eu sou talvez a primeira aluna transgênera dentro da universidade. Entrei em 2013. Já entrei direto para o diretório acadêmico do teatro por perceber
que o curso, mesmo sendo um curso bem liberal, né, os professores não tinham nenhuma formação sobre gênero, né? Então, eu me deparava muitas vezes, eu como mulher trans redesignada já há 14 anos, documentada juridicamente, psicologicamente e biologicamente mulher, me via tendo que enfrentar questões de professores me tratando no gênero masculino, ao qual eu nunca me identifiquei desde que nasci. Então, aí eu entrei para o DA, comecei a conversar com os professores. E os professores disseram, nossa, realmente, Márcia, a gente não tem nenhuma informação, nenhuma formação sobre gênero, né? Aí eu disse, nossa, então vamos ter que conversar sobre isso na sala de aula. Aí eu entrei para o DCE, né? O nosso DCE, a última gestão que teve de DCE, né? Que foi a Novo Tempo. Eu fui gestora e tive uma coordenadoria de combate à opressão e vulnerabilidade, né? Que me foi dada. E eu sempre ia para o trabalho de campo. O ativismo é uma coisa que me move, é o que me mantém viva, sabe? Agora mesmo eu estava tendo um caso de uma menina trans de 19 anos que a mãe dela estava apavorada, que estava atrás dela, ela está nas ruas, e eu vou para o trabalho de campo realmente, eu não... Isso é o que me motiva a viver, sabe? Eu fico muito triste, muito triste quando eu vejo as estatísticas que o Brasil é o recorde mundial de assassinatos de pessoas transgêneras, né? Então, aí, como ativista de travestis e de transexuais, nós temos as estatísticas de 54 assassinatos com requintes de crueldade, porque é diferente de matar uma pessoa cisgênera, né? Quando mata um travesti ou uma trans, é com 50 facadas, é decapitada, é mutilada, enfim, é um crime de ódio, que aí é um assunto bem comprido a gente falar sobre, né, a ligação de desejo recalcado, né, e a violência, né, porque a gente sabe que todo homossexual é uma bicha enrustida, né? Então, desculpe, gente, eu sou uma pessoa que fujo um pouco dos termos acadêmicos, porque eu prefiro ser eu mesma do que ser obrigada a me enquadrar dentro de uma universidade que coloca todos dentro de uma, né, como se fôssemos feitos de cabeça de papelão, né? Eu sou uma mulher que já tenho 43 anos, já passei muitas vicissitudes na minha vida. Hoje tenho o privilégio de estar aqui dentro da universidade. Infelizmente, vejo muito poucas transgêneros, agora que elas estão começando a vir. E eu fico muito feliz, né? Vejo que aqui não tem, acho que não tem nenhuma... posso fazer a pergunta? Tem alguma aluna transgênera? Desculpa, era só para me apresentar. É que eu tenho um axé de fala. Toma. Boa noite, pessoal. Eu deixei por último, propositadamente, porque sou uma infante, uma aprendiz no meio dessa galera, dessa tribo diversa, que eu começo a conhecer a partir do momento que eu assumo a frente do núcleo de gênero da UFPEL, né? Então, a Márcia, eu costumo dizer que ela é a minha assessora direita, esquerda, do corpo inteiro, minha alma, um pouco de mim, né? E tem me ajudado pra caramba nessa luta, e ela tem se somado muito mais gente, né? A gurizada aqui já chamei hoje para entrar também com a gente. Mas, enfim, então, me apresentando, meu nome é Eliane, né? Eu tenho muito prazer em dizer que sou professora da ESEF, Escola Superior de Educação Física. Mais prazer tenho ainda de ver a educação física em vários cenários aí da universidade hoje, né? Inclusive o nosso reitor. Então, acho que, em primeiro lugar, isso, né? Mas não é por causa que eu sou a Eliane da Educação Física que eu estou aqui, né? Também eu não estou aqui, eu já queria esclarecer. Eu também não estou aqui porque eu vim falar de conceitos de gênero, porque, embora eu tenha transitado durante muitos anos no feminismo, né? Que é diferente das lutas LGBT, né? Embora eu tenha transitado muito tempo nesse campo, não era mais o meu campo de atuação, né? Então, conceitualmente, e embora a gente saiba, e principalmente vocês que estão aqui devem ser interessados também no tema de gênero, que nesse campo os conceitos, além de variados e diversos, são bastante complexos, né? E como a gente sabe que a linguagem nos trai muito, eu prefiro ir além dos conceitos. Inclusive, a gente está trazendo um conceito aí que não vai ser agora o momento, mas eu vou lançar depois, que é o conceito de gente, né? Gente é tudo, né?
para poder pensar um pouquinho para além das microtribos milhares que a gente tem por aí, que estão carecendo de uma formação mais coletiva. Então, desse lugar eu não falo conceitual, não vou trazer conceitos. O que eu vou trazer para vocês é aquela bandeira que eu resolvi assumir nos últimos 5 meses e que passaram a ser a causa da minha vida. Então, portanto, eu falo como ativista nesse momento, aprendiz no campo de gênero e diversidade. Aprendiz. Né? Eu não estou sozinha. Né? Quando eu sento aqui nessa mesa, eu tenho a Márcia, eu tenho a Rejane, eu tenho a Renata, eu tenho o Hudson, eu tenho a comissão que hoje me trouxe aqui, né? E aí eu começo a ver que não é tão pouca gente, não, né? A gente tem o Luciano, que se engajou agora, a gente está todo mundo trabalhando, né, por conta desse ativismo. Então, é daí que eu falo. Uma ativista infante, né, eu estou aqui por causa disso, e eu não saberia dizer outra coisa para vocês hoje à noite que não fosse as bandeiras de luta do Núcleo de Gênero Federal de Pelotas, que ineditamente protagoniza esse debate, institucionaliza, dá o devido lugar a ele, que é o gabinete da reitoria. Né? Então, a gente está hoje com uma coordenação ligada ao gabinete, tentando, junto com vocês e com toda a universidade, e, quiçá, com os companheiros ali fora, que a gente também está buscando, construir essa luta, colocar essa luta com a luz que ela merece e, principalmente, encaminhar devidamente todas as questões que até a gente forem chegar. Muito obrigada. Eu agradeço, então, né, Amanda, o Diego, a Márcia, a Eliane, né, por abrirem, né, o nosso colóquio, o nosso diálogo, para a gente, a partir dessa fala deles, né, incitar um diálogo para a gente trabalhar um pouquinho, discutir esse tema que a gente trouxe para hoje, que nos permeia, né, e que a gente tem a representação dos nossos estudantes do CLC, da Eliane, que está à frente desse núcleo, né, da Márcia. Então, agora a gente abre, porque esta aula inaugural, né, pessoal, quando a gente pensou nesse propósito, de ser uma aula em que a gente pudesse, nós, né, a direção e o projeto de extensão, né, discriminação, o que fazer na UFPEL, que a gente pudesse proporcionar um diálogo. Que, a partir dessa conversa que a gente vai ter aqui, vocês se sentissem mais acolhidos, mais protegidos, digamos assim, e soubessem, né, o que fazer caso ou surgir alguma coisa que vocês ficarem reféns de algum tipo de assédio. Então, agora a gente abre a vocês para a gente poder aproveitar esse espaço para um diálogo. Eu queria que a Amanda especificasse melhor o que tu experimentaste na universidade. Bom, eu vou falar um pouquinho, antes disso, da minha experiência antes de entrar na UFPEL, especificamente, e depois do meu ingresso na UFPEL, na Universidade Pública. A minha primeira faculdade foi uma faculdade privada. Foi a sala de aula de ensino superior que eu tive mais contatos com homens e mulheres negros, porque, para você ser negro, você precisa pagar. Para você compor uma sociedade, você precisa vender a sua mão de obra a preço barato. Você precisa fazer um cursinho pré-vestibular caro, porque a periferia não te dá respaldo cultural, respaldo educacional. Então, eu fui para uma universidade privada, fiz 2 anos. Era uma universidade que, apesar do público, de ter uma predominância maior ainda de alunos negros, de alunos periféricos, não tinha discussões que hoje eu tenho aqui. Ok. Em 2015, vim para a Universidade Federal de Pelotas, entrei pelo sistema de cotas. A discussão ainda estava fervendo na minha cabeça. E aqui dentro, assim, eu vim de um processo, de uma história que, mesmo no meio da periferia,
tentou, desde quando eu era menina, me embranquecer em muitos aspectos, e eu trazia marcas disso. Então, o que você faz? Quando você leva na cara, eu não sei lidar com termos acadêmicos também, mas quando você leva na cara a sua vida inteira, você tenta se esconder. Eu já estava num processo de ascensão da minha negritude, do meu autoconhecimento, quando eu cheguei aqui na UFPEL, eu me deparei com pessoas muito acolhedoras e mesmo com pessoas que debatiam comigo o que eu nunca tinha debatido, eu ainda continuei a me esconder. Então, eu posso ter deixado passar coisas por não querer ver. Mas aí tem horas que a gente não dá mais para se esconder, né? Tem horas que o mundo dá na tua cara e dá forte. Então, o que aconteceu? Eu presenciei uma amiga ter o intelecto dela relacionado à cor da pele dela quando um estudante segurou a camiseta e falou: "Você não sabe ler, neguinha?" E eu presenciei isso. E foi a primeira vez que eu senti muito o sangue ferver, que eu falei: não está certo, isso não está legal. Foi uma das primeiras coisas que me deram forte na cara. E aí tá. Entrei para o diretor acadêmico da Letras há um ano e meio, não lembro de datas. E aí as coisas começaram a chegar para a gente, para mim, para os meus companheiros. Casos em sala de aula que você deveria pensar: tem um professor universitário dentro de sala de aula, então ele deveria ter um conhecimento dessa ignorância que é o racismo. Mas não. Então, essas coisas chegaram para a gente. Mais uma vez, a gente tem que dar a cara a tapa, porque senão as coisas não funcionam. Então, a gente deu a nossa cara a tapa. Obrigada aos meus companheiros que estão ali também. Ao Diego que está aqui. A gente deu a cara a tapa, a gente levou a processo. E hoje eu recebi a notícia de que a causa foi dada como ganha. A universidade vai ter que indenizar esses alunos, os alunos que sofreram racismo. Então, temos um passinho a mais da nossa luta que continua acendendo foguinho aqui dentro, sabe? Mas continua acontecendo, porque ao mesmo tempo que a causa veio como ganho, a gente já soube de outro caso e, enfim, vamos continuar na luta. E outra coisa que é bem complicada, assim, é você se sentar, assim, tanto numa sala de aula quanto numa roda de conversa com professores, com acadêmicos, e olhar para o lado, assim, e conseguir contar nos dedos de uma mão quantos negros tem do seu lado. Porque essa universidade não é uma universidade apenas fisicamente branca. Ela é uma universidade também intelectualmente branca. Eu não tenho aulas de escritores negros na literatura. Eu quero ter aula de escritores negros. Não relacionem a cor da minha pele com a minha intelectualidade. Então, é basicamente isso, dentre tantas outras coisas. E essa é a minha experiência aqui dentro, que eu estou tentando lutar. Dia após dia, a gente tá tentando. Eu, com os meus companheiros que me dão força, porque sozinha eu não sei se eu aguentaria, mas graças a Deus eu tenho eles do meu lado. E a gente está firme e forte, lutando para que as coisas comecem a caminhar para um avanço, porque já chega, né? Chega disso. Oi, eu sou o Gessé. Tá. Foi muito interessante o que tu falou agora, principalmente que é uma faculdade com intelecto branco e a gente só estuda autores brancos. Eu estou fazendo uma cadeira agora de literatura africana, literatura portuguesa e africana. E os autores que a gente está lendo na literatura africana são majoritariamente brancos. E daí a gente fica, sério? Então eu acho muito interessante trazer isso à tona, porque até para mudanças futuras no próprio currículo de letras, né? Boa noite, eu sou a Marisa. Eu fico muito contente que tem essa palestra hoje aqui. Eu espero que não fique como tanta coisa no Brasil, só na palestra que realmente as providências possam ser tomadas a partir de então. A gente estava comentando que
tudo bem, foi muito bacana que você vai receber a indenização e tal, mas e a pessoa que praticou o racismo? Porque a universidade, ela que vai pagar, e essa pessoa, ela vai tiver que praticar de novo, porque é a universidade quem vai ser punida, não é ela exatamente. Então, isso aí tudo é uma coisa que precisa ser vista. E também, assim, ó, nessa mesa tem representantes, né? Representantes dos transgêneros, representantes dos negros na universidade e tal, né, da opressão, mas da opressão etária. Porque eu e minha colega, a gente está aqui porque a gente acredita assim, que sofreu não só a étnica no nosso curso de bacharelado de música, mas também a etária. E isso nos desmotivou bastante, quase praticamente até a parar com o curso. Muito obrigada. Pessoal, deixa eu só responder pontualmente ao comentário da colega. Na verdade, a sentença que foi dada ontem e que chegou ao gabinete do reitor hoje pela manhã e à Procuradoria Jurídica, ela claramente estabelece que, por legislação, a pena inicialmente é dada à universidade, mas a universidade tem por obrigação, retroativamente, cobrar a pena da pessoa que gerou o dano para a universidade. Então, na esfera judicial, a cobrança inicial é feita à universidade, tem todo o trâmite do processo, mas depois a universidade retroativamente faz a responsabilização do servidor que deu ganho à causa nessa situação. E segundo, que corre na universidade o processo administrativo disciplinar sobre exatamente o mesmo assunto, e a punição administrativo-disciplinar é determinada pelo resultado desse processo administrativo, que é um processo administrativo que começou em abril de 2016, por um equívoco de encaminhamento no começo do processo. O processo foi enviado ao Comitê de Ética, quando era para ter sido enviado diretamente para um processo administrativo, mas depois foi aberto o processo administrativo, ele está em vias de conclusão, e o processo administrativo é que faz a punição administrativa ao servidor que cometeu uma infração. Pode ser suspensão, pode ser advertência, pode ser exoneração do cargo. Então, esse processo administrativo está tramitando e terá um resultado em curto espaço de tempo. Eu tenho uma pergunta, já que a Eliane vai falar, também a Eliane. Então, acho que seria interessante, Eliane, tu colocar para nós, assim, o teu núcleo um pouquinho que tu coordenas, né? Qual é o objetivo desse núcleo? O porquê que ele surgiu? E como é que as pessoas podem fazer para contribuir e participar desse núcleo? Bem, na verdade, eu pedi a palavra foi porque exatamente esse é um nó górgeo, né, da construção do núcleo de gênero e de qualquer outro núcleo que se proponha a trabalhar e enfrentar o preconceito, né, aquelas coisas que aparentemente, por exemplo, se você for na lei, eu fui buscar um pouco de informação na lei para poder ajudar no debate. E lá diz o seguinte: você tem direito a falar o que você quer em algum momento. Então, você não pode... Aí, me disseram, né, eu fui consultar, que criminalizar você não pode. Uma pessoa que, digamos, ofende, né, assedia, né, outra, né, dentro da universidade. Então, eu começo perguntando isso, de que modo a gente começa... Porque, na verdade, a punição, a gente sabe que não funciona. Pelo menos, na minha avaliação, né, nós já somos uma sociedade... literalmente punitiva, né? O que nós não temos é a justiça. O que nós não temos é uma tábua de valores que nos ensine a viver em sociedade, né? O que nos ensine a tolerar, a respeitar, né? Porque, na verdade, a questão maior é essa. Então, dentro do núcleo, uma das nossas bandeiras é a denúncia. Então, já fica claro aqui, né? Eu acho que não vai dar tempo de eu apresentar tudo que eu pensei, mas, bueno, a gente tem... A primeira pauta nossa, para vocês entenderem, o núcleo ele nasce de uma demanda da universidade. Não é uma invenção que a gestão ela só foi vanguarda, né? E aí eu defendo essa atitude de vanguarda que a gente teve, né? De dizer, vamos trazer para nós. Porque o que acontece dentro da universidade? As coisas são pulverizadas. Não só dentro da universidade, fora também são. Então, quando você vai... Por exemplo, eu desconhecia a infinidade de movimentos fora da universidade que tem dentro do campo LGBT, por exemplo.
Sem falar no feminismo, que tem, né, uma trajetória fortíssima dentro da nossa universidade. Então, uma das bandeiras nossas também é fazer um levantamento diagnóstico da nossa produção, que está sendo encaminhado pela professora Regiane Jardim e pela Renata, do Observatório de Gênero, que faz parte do núcleo também. Um diagnóstico, né, um diagnóstico o mais completo possível a gente está fazendo, para a gente detectar, em primeira instância, quem está trabalhando com gênero na UFPEL. Vamos juntar. Tá? O núcleo tem esse objetivo, denunciar, diagnosticar, comunicar, por isso também estou aqui, né? Onde a gente puder, isso é a força do ativismo, a gente vai estar comunicando, a gente vai estar fazendo campanha. Essa é a campanha primeira que o núcleo faz dentro da universidade, Gente é Tudo. A gente quer trabalhar para além dos gêneros. Nós somos uma instituição que trabalha com conhecimento, com a construção de valores. A gente precisa superar, né, arcaísmos, né, provincianismos, né, machismos. A gente tem que, no mínimo, ensinar os nossos estudantes, os nossos colegas, aprender uns com os outros, né, que a gente não pode falar tudo que a gente quer. Né, que a gente tem um ambiente, no minimamente respeitável, para a gente conviver. Né, porque está difícil conviver. Aí eu trago um exemplo aqui, que eu não vou dar os nomes, eu não vou dizer nada, mas é um caso seríssimo, que aconteceu essa semana na universidade. Dentro de um auditório, com muitas pessoas, alguém falou que o curso era ruim. E um dos motivos pelo qual aquele curso era ruim é que as professoras não tinham namorados. E o que o núcleo faz? Vai lá pegar o cara, vai dizer, olha aqui, ó, pá. O que a universidade faz com um caso desse? A pessoa diante de um público, a mínima, não tem noção. Eu não sei quem é, eu não estou falando de nomes, eu não conheço, eu acho assim... É inadmissível, pessoal. Eu estou chamando vocês assim para a gente se somar no núcleo. Para que eu costumo dizer lá na ESEF, brincando, mas eu digo, né? Cuidado com o que vocês vão dizer. Cuidado com o que... É o mínimo. É como a garota colocou. Ela saiu à frente, protagonizou uma luta. Mas ela vai servir de exemplo para muitos outros que, no mínimo, vão ficar quietos. Porque a gente não vai conseguir vencer o machismo, a homofobia, com métodos punitivos. A gente precisa deles. Certo? Precisa punir, para ser exemplo. Mas eu estou pensando em convidar vocês para a gente fazer uma coisa mais forte. Então, o núcleo, ele vem atender demandas da universidade, demandas do Fórum de Mulheres, demandas da comunidade LGBT, que cada vez se soma mais ao núcleo. A gente tem muitos estudantes hoje nos apoiando, trabalhando com a gente, reunindo com a gente. A gente reúne toda quinta-feira os estudantes às 11 da manhã, já estão convidados, quem quiser. E para encerrar assim, essa primeira ideia do núcleo de gênero, ele vai trabalhar com a bandeira de denúncia, com a bandeira de diagnóstico, com a bandeira de comunicação. A gente vai trazer, depois a Márcia vai falar, Letícia Lanza, mês que vem, a gente está trazendo, promovendo a vinda da Manuela Dávila, semana que vem, dia 26, como procuradora da mulher na Assembleia Legislativa. A gente vai estar trabalhando aqui nesse auditório Escola Sem Machismo, Educação Sem Machismo. Então, a gente está trazendo a Manuela na linha da comunicação, a gente está trazendo a Letícia Lanza no mês que vem, a gente está fazendo um evento grande em setembro. Na bandeira curricular, que o gabinete botou curricular, eu mudei para formação, que eu acho que é mais interessante, a gente vai entrar em sala de aula maciçamente em todas as unidades. A gente está preparando uma disciplina, não só em sala de aula, a gente está preparando uma formação para docentes, formação continuada também, que vai acontecer em setembro, eu acho, pela pedagogia universitária. A gente tem uma bandeira também, finalmente, de políticas afirmativas. A gente vai estar trazendo o primeiro curso de defesa pessoal para mulheres da universidade, agora, se Deus quiser, em setembro. E a gente está querendo construir uma campanha de saúde da mulher para dentro da universidade também, considerando que a gente está aí com a primeira Conferência Nacional de Saúde da Mulher, que se realiza esse ano, Então, acho que eu já falei demais para a gente não ficar só eu. Passo de novo.
Onde fica o núcleo? Pois é, eu trouxe tudinho, pessoal, mas não vai dar, é muita gente, eu acho que já perdeu, acho que o legal é isso. O núcleo está funcionando na sala 112, tá? Do Campus 2, da Antiga Católica, agora é nosso, da Barroso, né? A gente tem uma sala lá, às quintas-feiras a gente recebe os alunos, às quartas-feiras a gente trabalha professores e alunos no que a gente chama de comissão de frente. Somos 6 ou 7 professores e 2 ou 3 estudantes que estão trabalhando com a gente pela causa, tá? E a gente está montando o que a gente está chamando de Conselho Consultivo do Núcleo de Gênero. O que é esse Conselho Consultivo? São pessoas da comunidade universitária, estudantes, técnicos e alunos, e professores, desculpa. A gente não está trabalhando com um conceito de representação, certo? Não é um conselho representativo, ele é um conselho consultivo, e o que legitima ele são as experiências, o ativismo dos participantes e a pesquisa dos participantes. Né? Então, é gente que trabalha com gênero, pesquisa gênero, é ativista em gênero, né? É gênero e diversidade. A gente já tem mais ou menos umas 25 pessoas entre estudantes e colegas e técnicos administrativos, colegas docentes, para a gente poder começar a fazer, então, o regimento. Aceitamos sugestões, nós temos uma página do Nugem. Eu sou péssima para divulgar página. Eu tive na comunicação da universidade hoje, pedi ajuda para a gente entrar no site, mas se vocês quiserem acessar, eu já vou, depois eu boto ali a informação. Tu já passa, Márcia, tá? Para vocês poderem acessar. A Márcia que administra a página, o pessoal aí que administra, a Rejane também. Eu sou péssima na tecnologia, mas o negócio está bombando, tá? A gente está recebendo muita coisa. Denúncia, pessoal. Denúncia. A gente não vai ter como resolver já, mas a gente encarecidamente solicita que as denúncias cheguem até nós, tá? Cheguem de que modo? Ou vai para o gabinete, manda encaminhar ao núcleo de gênero, pode botar o envelopinho, ou procura a comissão dentro do CLC, né, que é uma atitude maravilhosa dessa universidade, foi uma das coisas que eu encontrei que eu achei mais fantásticas, uma comissão de defesa, né, contra a discriminação. E eu já faço parte, já fui convidada, eles também já fazem parte do nosso conselho consultivo, eles têm representação, que é tanto de técnico como de professor, não é estudante. Então é isso aí, né, galera? A gente está aí, acessem a nossa página, ela veicula bastante coisas, né? E tem o meu telefone pessoal, né, que eu costumo passar, o meu telefone institucional, tá? Que depois eu coloco ali também. Se caso alguém tenha alguma denúncia mais cabeluda para fazer e a gente puder encaminhar, tá? É isso aí. Bom, para quem não me conhece, sou Carlos Eduardo, sou estudante do curso de Licenciatura em Dança da UFPEL. E eu quero falar uma coisa que está me incomodando bastante em todos os discursos que vem tendo na UFPEL, principalmente com questões de espaço. Quando a gente faz o vestibular da universidade, o vestibular do Enem, a gente tem um ponto, correto? Que é entrar na universidade pública. Bom, passou, entrou. Vocês já pararam para pensar quem sou eu dentro da universidade, nesse espaço, se esse espaço realmente eu devo fazer parte ou não? E quando vocês fazem esse vestibular, vocês têm mais ou menos em mente quem vai estar dentro desse espaço que eu vou entrar? Não, né? Então, todos os discursos que eu participo na universidade, nessas questões de gênero e linkando outros temas também, eu acho interessante a forma que as pessoas se colocam, principalmente nas questões de suas posturas, que isso para mim é de extrema importância. Eu conheço muito bem a Amanda, sei o histórico dela na universidade, sei as dificuldades que ela passou, e é uma pessoa que para mim eu tenho um prazer imenso de ser amigo, colega, irmão. E um negócio que eu quero falar agora a respeito aqui é
principalmente do laboratório, da qual eu também faço parte, que os meus amigos estão aqui em cima, é nas causas sociais de luta, que são as pessoas que são ativistas dentro da universidade e têm medo de participar por questões políticas de perseguição. Que isso tem em todas as universidades, em todo lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. As pessoas têm medo de participar das atividades porque elas são perseguidas, seja por a forma que ela se envolva politicamente na universidade. Não sendo que uma forma, durante o dia, não seja uma atitude política, porque isso também é, né? E relacionado ao gênero, eu acho... desculpa, que eu só me atrapalhei aqui na... E relacionado ao gênero, questões a isso, são as pesquisas. Nós não vamos ver na universidade as pessoas diferentes de nós, relacionadas a qualquer tipo, sendo em sala, professor, colega, quem trabalha, quem está na rua, não. A universidade, às vezes, ela não está preocupada com a situação do aluno. Ela simplesmente está lá com uma forma que a gente vai entrar e vai ser descarregado o conteúdo em cima da gente, seja de atividade qual, sai o aluno, se for uma, acabou. E assim começa a rotatividade. Não. A universidade sou eu também. Eu também faço parte das questões dela. Eu acho que é de extrema importância o nosso... vou dizer envolvimento mesmo. Que a gente pode bastar que a gente vê aqui que não tem pessoas de outros cursos. Eu não vou dizer que foi por falta de divulgação, mas é por falta de interesse mesmo, sabe? As pessoas hoje em dia não estão mais preocupadas com as causas, com as revoluções que estão acontecendo e que todos os dias esse sistema maldito está tirando aluno pobre da universidade. E pior ainda, quando o aluno é pobre, preto, periférico e sei lá. Isso é pior, e a gente não parou para prestar atenção nisso. E a forma que a gente vai lidar muitas vezes com essas questões estão de fora, porque a gente nos espelha quem está lá em cima, tu entende? Vocês entendem? Então essa relação é assim. Eu sou ativista do movimento gay, já vai fazer 11 anos, e a única vez que eu parei para prestar atenção em relação à universidade foi aqui em Pelotas. Que foi realmente um caso de violência que foi muito grave, que foi na casa estudante com uma amiga minha. E isso me incomodou bastante, por causa que eu não estou presente em todos os espaços de correr a trabalho de campo, de repensar isso. É interessante a forma da gente colocar isso, a violência. Eu também vou falar dessa mesma forma, que eu não sei se é certa. Eu não me encaixo em falar, e quando vê, a gente fala até cocô na palavra, as pessoas não entendem natural, mas é a minha forma de falar. Nesse tipo de violência, eu... passo no lugar, eu vejo, não vou me envolver e vou continuar indo reto, eu estou aceitando aquele tipo de violência que está sendo feita, aquele tipo de opressão. A forma que as pessoas se colocam em determinados cursos é principalmente por postura acadêmica que as pessoas querem ter hoje. E isso incomoda muito. O núcleo de gênero na universidade começou esse ano, de forma que eu acho que é mais aberta para o público da universidade, graças à professora que convidou todo mundo da faculdade para participar, está sendo divulgado. Mas a militância em relação a isso, como a professora disse, que eu quero só explicar uma coisa, não é uma bandeira específica. São várias bandeiras, são várias pessoas. A universidade é uma comunidade gigantesca de pessoas, de várias formas, tipos e cores, vocês entendem? E é importante a participação, não para um foco só. Não é só a opressão, não é só para lutar contra o machismo, contra o racismo, contra a homofobia. E existem outras formas também de trabalhar nesse núcleo de gênero e de combate às opressões da universidade. Basta o aluno se interessar em relação a participar nisso, que é muito importante. Eu fico extremamente chateado a forma que as pessoas nos olham na rua. Aí dentro da universidade é pior, sabe? Porque se tu vai ver uma pessoa na fila, por exemplo, da RU, as pessoas até não precisam nem falar. A forma que as pessoas te olham já é assustador. Pelo teu cabelo, pela tua roupa, por ver do cabelo colorido, unha pintada, isso já assusta, sabe? E isso não é natural. Isso é uma construção social, que já vem da nossa família. Que é uma briga que eu também falo em relação de orientação e condição. Eu, quando eu fui criança, meus pais me orientaram a ser heterossexual e não homossexual. A minha orientação não é gay, é ser gay. A minha condição é ser gay, que eu me conduzo hoje em dia na universidade, na minha vida, e que eu me sinto bem. Então, isso é uma coisa meio relativa. Não vou dizer assim...
com outros temas, mas a questão da universidade, no espaço. Quem sou eu, Carlos Eduardo, dentro da universidade? E o que eu estou fazendo aqui? É importante para mim isso ou não é importante? Participar ou não? Eu acho que isso vai de dentro de cada um, sabe? Às vezes as pessoas têm vergonha de falar, pegar o microfone, porque dessa forma é uma coisa que meio que me incomoda também. Só parar para ouvir. Eu sou muito mais a favor da roda, onde todo mundo se vê, é uma coisa mais mastigada. Eu não vou falar mais, porque eu falo demais, eu já falo um monte lá no núcleo, e eu não vou falar mais, mas é isso, gente. Eu gostaria que todo mundo que está aqui dentro participasse desse núcleo, que é muito interessante, a forma, independente de quem seja, enfim, é isso. Oi, sou a Thalita, né? E eu faço letras. E fazendo parte da comunidade LGBTTQIA+, e vai, eu gostaria de saber da Márcia e do Diegni, né, como eles se sentem dentro da universidade, né, enquanto alunos que também fazem parte dessa comunidade. E eu gostaria muito de saber da vivência deles, porque a minha letrinha é a B, de bissexual. Então, eu queria muito saber de vocês como é que é. Tá. Eu vou começar falando também a minha letra, que é o G. Sou gay, cis. Quando eu entrei na universidade, a primeira coisa que eu pensei, eles não podem saber, tenho que esconder. E com o decorrer assim, do tempo, com as pessoas que eu fui convivendo, até a Amanda aqui também, eu fui me descobrindo, sabe? E uma coisa que eu percebi muito, que eu choquei mais a sociedade padrão quando eu coloquei um Rastafari do que quando eu pintei o meu cabelo de rosa. Então, não levando para o outro lado, não desmerecendo, graças a Deus aos professores que eu tive até agora e os espaços que eu andei, eu nunca sofri algo que seja escrachado. Obviamente, a gente tem aqueles olhares, tipo... aquelas coisinhas que falam, lá vai... Isso a gente aprende a lidar. É revoltante, a gente quer levantar, socar a cara da pessoa, não pode. Né? Vamos ser polidas. Eu agradeço muito, inclusive, as minhas professoras que estão aqui por nunca terem me discriminado, ou algum dos meus colegas LGBT, que já sopa de letrinhas. E a minha vivência, assim, mais no meio dos alunos, causa um pouco mais isso. Mas foi o que eu falei, tipo, ter cabelo rosa, já foram outras cores também. O meu arco-íris, adoro. E algumas vezes eu choquei mais do que outras, mas infelizmente quando eu coloquei um Rastafari, tipo, quando eu coloquei tranças, eu choquei mais ainda. Agora eu vou passar para a Márcia. São histórias bem diferentes, né? Essa sigla, na verdade, ela já está um pouco ultrapassada, né? LGBT. Então, a sigla T, das pessoas travestis, transexuais, ou englobando as duas, transgêneras, é a que mais sofre discriminação. Né? É a que está mais em vulnerabilidade. Aqui, nesse momento, enquanto a gente está aqui, tem corpos expostos nas ruas, se prostituindo. Não se prostituindo por opção, porque eu não tenho nada contra quando a pessoa se prostitui por opção, né? Tudo bem. Agora, quando é por falta de opção, quando essa criança é expulsa de casa, quando a criança vai para a rua e encontra pedófilos que oferecem dinheiro para ela em troca de sexo, depois começam a fazer elas usarem drogas, elas contraem doenças e a estatística de vida de pessoas travestis é até aos 35 anos de idade. Infelizmente, essa é a realidade no nosso país.
Então, eu, com 43 anos de idade, aqui dentro da universidade já há 4 anos, me considero privilegiada diante disso, né? E procuro sempre trabalhar na linha de frente mesmo, né? Eu vou, se tiver qualquer denúncia que tiver para me fazer, eu vou lá, eu chamo quem tiver que chamar, porque é isso que me mantém viva. É essa força pelo ativismo, essa luta pelo ativismo que nós não podemos perder, que nós temos que ter sempre, porque para mim isso é pessoal, realmente. Isso já vai além de qualquer outra coisa, né? Isso me afeta muito, né? E quando eu fico sabendo, através do grupo Transgente, de Letícia Lanz, que é psicanalista, ela vai vir a Pelotas, viu, gente? E eu não estou ganhando jabá, não, mas eu vou fazer aqui a propaganda. A Letícia Lanz, 63 anos, psicanalista, poeta, escritora e pensadora, mestra em sociologia pela UFPR e especialista em gênero e sexualidade pela UERJ, formou-se também em economia e fez mestrado em administração de empresas na UFMJ. Tendo atuado por 30 anos como consultora e agora nos de recursos humanos. Tá, gente? É que é tanto... o currículo dela é imenso, ela é maravilhosa. Tá? Eu o quê, mulher? Tá, então, gente. Bom, então, já sofri muitos preconceitos, mas isso já faz parte da minha vida, eu acompanho desde que eu nasci. Quando eu nasci, eu já fui rejeitada por ser uma transgênera, né? Uma mulher que nasce num corpo masculino, biologicamente, né? Mas hoje em dia, pelos estudos da ciência, já está descartado que o sexo é só biológico, né? O sexo não é só biológico. O sexo ele é cultural também, né? Então, foi muito difícil para mim, nos anos 80, quando eu era criança, né, passar por tudo isso. E na escola foi o pior lugar para mim, eu tive que parar de estudar. Eu passei por muitas coisas ruins mesmo, mas eu não estou aqui sentada, né, na mesa de um analista para falar, né? Eu preferia que vocês me fizessem pergunta, porque se vocês não me fizerem pergunta, eu vou descer e vou falar com vocês, sentar do lado, e a gente vai trocar uma ideia, tá? Vamos conversar? Eliane, eu tenho uma dúvida contigo. Eu sou um dos professores que ministra essa disciplina de gênero aqui na UFPEL, e me chamou a atenção que 90% dos meus alunos são de humanas. A minha dúvida é, cadê o pessoal do odonto, cadê o pessoal da engenharia, da agronomia, né? Porque eu sinto falta desses alunos em sala, porque a minha interlocução, me parece, é muito dentro dos iguais. Tu entende? Então, a minha dúvida é, onde eles estão e o que a gente pode fazer para alcançar esse público, porque os LGBTs ou os interessados nos estudos de gênero não estão só nas humanas, né? Bom, então, a preocupação da gestão, quando a gente resolveu pensar a bandeira da formação, né, que a gente está chamando não mais curricular, mas é a formação mesmo, né, é uma bandeira da formação profissional. A nossa preocupação era a seguinte: como chegar em alguns cursos? E a constatação é exatamente essa. Uma coisa é você chegar. Já chegamos no Instituto de Ciências Humanas, tivemos uma excelente acolhida, né? Já estamos movimentando um pouco o Instituto de Ciências Humanas. Já com o CLC a mesma coisa, a gente tem já feito uma aproximação bem maior. O que acontece, né, pessoal? A gente tem nas engenharias e, por exemplo, na agronomia, nas agrárias, né, a gente tem relatos bastante graves, né? Nós temos trotes, por exemplo, de laçar garotas, né, com laço, né? Nós temos relatos bastante escabrosos das agrárias, né? Então, o que a gente está pensando em fazer? Como é que a gente vai trabalhar isso? Porque é aquilo que eu falei, né? Por decreto ninguém muda nada. Você pode mudar, ganha uma causa ali, ganha outra causa ali, né? A gente tem que atacar a raiz. Para a gente atacar a raiz, a gente tem que primeiro fortalecer, arrumar a munição, né? A gente tem que estar munido, organizar as estratégias. Então, o que eu fiz? Eu fui para as humanas, falando bem baixinho, né? Eu fui para as humanas buscar exatamente meus parceiros,
Onde estão os estudantes que são mais ativos, onde estão os colegas que já estão com a discussão, né, por conta de sermos das humanas, mais avançada, né? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente já tem agendado, a gente acha que tem que trabalhar com as coordenações de colegiado, né? Chegar até as coordenações de colegiado. Eu recebi denúncia da agronomia de uma mãe que me telefonou, pedindo ajuda para a filha, que estava sofrendo assédio e perseguição de um outro colega. Eu disse, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer uma denúncia. Ah, mas a minha filha pode ser perseguida. Então, o que eu fiz? Eu respondi como mãe, tá certo? Eu respondi como professora, mãe que eu sou, né? Falei, mãe, você se acalma. O que a gente vai fazer? Vamos conversar com o coordenador do curso, porque a mãe queria separar, que os dois não ficassem na mesma turma, né? Eu disse, só desse modo, só se você denunciar. Porque se o rapaz persegue ela diariamente, ameaça, né? Mas isso está em toda parte. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar as coordenações de colegiado, né? Tentando fazer um trabalho conjunto. A gente vai investir pesado. A disciplina vai entrar em todas as unidades, né? A gente só não tem claro, e a gente precisa da opinião de vocês, se ela vai ser obrigatória ou optativa, né? Mas a ideia da reitoria é entrar em todas as unidades. Uma turma lá nas agrárias, outra turma no SENGE, né? Turmas distribuídas para ver se a gente consegue. Eu costumo dizer que o trabalho do Nugem é de formiga, né? Mas as formigas são poderosas quando elas se unem para trabalhar. Né? Então, a gente está formigando, assim, né? Juntando gente, para ver se a gente consegue acessar esses problemas que são mais graves, né, em alguns espaços da universidade. Boa noite. Bem, vou fugir um pouco, porque a fala está bem já desdobrada, né? Está bem assim, já estamos entrando assim numa pegada do tema, da proposta da aula, já está bem assim, no meu entender, assim, caindo em cada um de nós mais a fundo. Então, o que eu vou falar aqui é uma contribuição assim, em resposta à minha diretora, a professora Vanessa. Eu não sou aqui da região de Pelotas, eu sou da região da Grande Porto Alegre. Venho para cá, Pelotas, para compor aqui o corpo de professores da Letras, como professor substituto, então o meu tempo de duração aqui também é curto, né? Eu poderia, assim, avançar, poderia fazer grandes experimentações na área do ensino, porque, bom, né, um ano a gente vai lá, depois carimba o currículo e segue. Mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é dar continuidade ao que eu já venho fazendo, de trabalhar com o ensino nos 3 níveis. Já trabalhei no fundamental, trabalhei no ensino médio, trabalhei no superior. E quando eu venho para a universidade, não é a primeira vez também, já transitei na universidade. O que eu destacaria para mim, que me agradou nessa aula inaugural aqui, é uma situação que para mim também não é nova. Na minha região de São Leopoldo e Novo Hamburgo, dado as nossas lutas por lá, eu digo nossas porque eu faço parte dessas lutas, né? Em termos de lutas políticas mesmo, né? Lutas da rua mesmo, né? Nós conseguimos encaminhar, mais uma vez lá na minha cidade, uma gestão de governo de uma composição que nos interessa, que tem um corte popular e que respeita as bandeiras populares, né? As bandeiras da luta da cidadania. Então, quando nós estamos aqui com uma mesa totalmente, que poderia tirar uma foto e guardar, você está tendo aqui hoje algo muito novo, que é uma foto da diversidade, uma fala coletiva da diversidade. Isso não é para todo sempre. Se a gente começa a estudar o Brasil, seja pela literatura, seja pela história, seja pelos outros campos do saber, até o do direito, nós vamos entender que a cada década, a cada período da nossa história, nós estamos tendo que reafirmar essas questões. Então, quando a Márcia diz assim, eu venho da rua, eu venho da minha prática de pôr lá no campo, ou como o Diego vem falando, a Amanda vem falando, que ela diz assim, minha luta começou antes da universidade, eu entendo
que você está relacionado todo momento com a sociedade em que você vive. Então, quer dizer, nós estamos aqui novamente tendo que retomar essa conversa, porque a nossa sociedade é muito lenta para as mudanças. Então, eu não sei como que está aqui, eu nem fui procurar, porque hoje é tão fácil, a gente só puxa ali na internet, já sai ali o mapa de quem é que governa a cidade, quais são os grupos de força, o que é que permaneceu dos avanços da cidadania e o que ficou para trás, que eles fecham mesmo. Os donos do poder eles nunca gostaram de cidadania, coisa nenhuma, eles querem saber de capitais e capitais. Então, quer dizer, a gente percebeu o que tem funcionando na cidade e o que você pode, como estudante, também se aproximar e fazer juntar força. Porque eu não sou eu aqui, eu sou também quem eu sou lá fora, eu também sou quem eu transito lá fora, do que eu faço fora da universidade. Então, eu queria responsabilizar profundamente o espaço universitário, seja federal, seja o espaço universitário que for, é também um momento de que a pessoa que fala, quando diz isso, ela também, aproveitando o gancho da Márcia, que falou assim, há coisas que eu vou falar no analista, a pessoa se dá conta num processo de consciência psicanalítica, psíquica, que a gente também faz parte do que a gente vive. O quanto eu estou envolvido com o que está acontecendo, o quanto eu sou responsável ou pelo meu silêncio, ou pela minha conivência, ou porque eu não lutei na hora que devia lutar. Então, quando começa a luta começa agora, começa em qualquer momento. Então, eles estão começando a luta, eles estão falando do núcleo, esse núcleo vai funcionar, tem que funcionar. Cada um que está aqui tem que participar. Eu também gostaria de participar, à medida que eu puder, eu quero participar, eu quero estar próximo, quero divulgar. E outra, fundamental para nós, aí eu vou puxar nossa sardinha para a nossa brasa, Vanessa, porque o que nós fazemos eminentemente, quem estuda letras, né? Parece que letras às vezes é perfumaria, não é perfumaria. Letras não ganha dinheiro, o cara fala, letras não, você ainda gasta dinheiro com livros, o que você vai fazer com as letras? As letras é o nosso grande poder, o poder da linguagem. Entendeu? A nossa linguagem tem que mudar. Se a gente vai, eu não vou aprender a falar corretamente, politicamente correto. Aliás, eu nunca fui a favor do politicamente correto. Eu sou do politicamente incorreto. Eles fizeram aqui um pouco, falaram aí, descambaram fora da linguagem, está certo. Mas ninguém vai falar assim. O que você falar aqui dentro, você falou lá fora também, você pensa. Então comece a mudar a sua vida, comece a parar de olhar as pessoas como se elas fossem de outro planeta ou se elas estivessem inventando a roda. Toda essa diversidade ela já existia, estava sufocada, estava vestida com outras roupas, estava esperando o momento de acontecer. Agora aconteceu. O que nós vamos fazer com isso? Não sei. Também estou falando do meu lugar. Então, já que a Vanessa me pediu, que ela estava desconfiada que eu fiz as provas e tudo veio para cá da aula, falou, esse cara não fala, esse cara com a boca fechada aqui não vai nem dar aula, vou ter um problema com ele. Se depender de mim, não vai ter problema. Tchau. Eu tenho uma pergunta para a Márcia. Eu queria saber como foi o teu contato com o feminismo, se tu te sentiu abarcada pelas diversas correntes, pelos diversos feminismos que existem, e qual seria o conselho que tu daria para as feministas para a gente poder abarcar de uma forma mais efetiva as causas dos trans, dos todos os T's? O que tu recomendaria para a gente? Obrigada. Bom, né, gente, então, existem as TERFs e as RADFANs, né, que são as extremistas, as radicais extremistas. Ai, tá ligado. As radicais, feministas radicais, né, que não aceitam, né, mulheres trans, né. Eu nunca tive problema, porque, na verdade, eu sou binária, né. Então, eu sou bem definida como mulher, como eu já falei, eu fiz cirurgia, eu sou biologicamente, psicologicamente, biologicamente uma mulher. Né? Então, eu já participei de vários eventos do Dia da Mulher, sou chamada, inclusive fui chamada para participar do Conselho da Mulher aqui de Pelotas, e nunca tive problema com nenhuma feminista, nunca. Até as pessoas vêm me perguntar, né? Eu sei, tá, e as feministas radicais nunca te falam nada, né? Eu digo, não, olha, para mim elas não falam, porque eu convivo naturalmente. Agora, eu não poderia me colocar no lugar de uma mulher trans que não fez a cirurgia, talvez, e que não seja binária, como eu sou, mulher total, 100%, né? Não estou nem aí porque os outros falam, porque eu sei que eu sou mulher, eu me sinto mulher. Então,
Se os outros não acham, problema deles, né? Não é problema meu. Mas eu não passei por esse problema, realmente. Agora, quanto à aceitação de, por exemplo, uma pessoa gênero ou uma pessoa gênero não binária, né? Aí ela já passa mais dificuldade para ser aceita pelas Radfens, né? Por elas serem um estereótipo diferente, né? Elas usam saia, mas elas têm barba, e elas passam batom, e elas são aquela coisa assim que, né, que é um direito de cada um ser como quer ser, né? Mas eu nunca enfrentei nenhum problema, né? Acho que pelo fato de eu ser binária mesmo, né? Isso é mulher 100%, né? Uma mulher trans, né? Uma mulher cis aqui do meu lado, né? Essa mapoa, né? Ó, a mulher cisgênera, né? Que já nasce e se identifica, né? Com o gênero, com o sexo que nasceu, né? E a transgênero é a pessoa que não se identifica, a mulher trans não se identifica com o gênero que nasceu biologicamente, né? Aí é uma luta, né? Gente, é desde a infância, né, que a gente luta por isso, né? Então é isso, respondi. Obrigada. Eu vou aproveitar a pergunta da colega e aproveitar também que a Rejane Jardim está aqui, para a Rejane também complementar e dialogar um pouquinho com a gente. Obrigada, gente. Eu pedi licença para falar sentada, que eu estou um pouco sequelada de uma série de medicações que não estão dando certo. Eu acho que eu estou intoxicada já de tanto tomar remédio. Mas, enfim, a pergunta que ela é minha aluna, eu não me lembro o nome dela ali. A gente tem uma disciplina, né, também, que oferecemos lá no curso de História, né, já há alguns anos, que se chama Seminário de Estudos de Gênero e Relações de Poder, né? Além desta, a gente tem uma outra que se chama Tópicos de Histórias das Mulheres, né? E uma outra lá sobre violência. Mas, enfim, essa pergunta que ela faz é muito interessante, porque é importante que a gente também perceba, né, que esse universo das mulheres, que eu sou, cis, né? Que esse universo nosso, né, embora nós sejamos... eu me considero uma mulher privilegiada, né, em relação a outros tipos de mulheres, né, que, por relações outras com a vida, com contradições sociais mais pesadas que as que eu vivo, né, e elas sofrem uma marca, né, de opressão carregada, às vezes, com o peso da etnia, por exemplo, né, ou com o peso da classe, né? Enfim. Então, eu me considero, dentro desse mundo, né, uma privilegiada, né, porque tenho acesso ao conhecimento, porque consegui chegar até aqui, né, embora eu seja filha das classes operárias, meu pai era um operário, minha mãe também, enfim, eu consigo chegar até aqui, sou doutora e sou uma feminista, vejam bem, né? E, assim como eu, existem outras colegas, né, que chegam aqui à universidade e se autodefinem, e se caracterizam, e se apresentam, se identificam, né, com um tipo de feminismo, né, ou com o movimento feminista das ruas, né? Nós vimos aqui o professor que agora falou, né, das ruas, essas ruas que nos pressionam, e ainda bem que elas nos pressionam, eu digo a nós, a universidade, né? Eu entendo que a universidade, essa que nós vivemos, ela tem um modelo, né? Ela tem uma história. A sua história pode ser datada no tempo, aí para os historiadores e arqueólogos, né, que quiserem fazer isso, dá para datar no tempo e no espaço o aparecimento das universidades. E elas, quando aparecem, elas não são um lugar acolhedor para as muitas diferenças que hoje se somam aqui nesta sala, por exemplo, né? Nós, mulheres, não tínhamos acesso aos bancos acadêmicos, né? E, de certa forma, eu digo que eu me sinto tributária das mulheres, de um certo movimento feminista, que hoje eu, ao olhá-lo à luz da história, eu faço uma certa crítica a ele, mas, de qualquer forma, me sinto tributária desse movimento feminista lá da primeira onda, que o pessoal chama lá do século XIX, né? Porque, por força desse movimento feminista, embora ele seja majoritariamente de classe média e até alta, embora ele seja majoritariamente branco, né? É esse movimento feminista que vai dar os primeiros chutes nos baldes, né? É esse movimento feminista que vai dizer: esta sala de aula nos pertence também. Né? Para as mulheres, do movimento feminista de uma maneira geral, de um feminismo geral, assim, se é que a gente pode falar de um feminismo genérico, né, amplo, geral e restrito,
A educação é muito cara para as feministas desde sempre, né? Para as primeiras mulheres que escrevem, né, que deixam vestígios das suas, né, da sua história, da sua existência, à luz da história, aí nós temos as mulheres reclamando para elas, né, o acesso às letras. Desculpe aqui o pessoal que eu estou de costas, mas não dá para virar. O acesso às letras, né, ser liberado para as mulheres da mesma forma que era e que sempre foi e que continua sendo, né, para os homens brancos, né, de uma determinada condição social e com um determinado recorte, enfim. Então, eu me sinto tributária dessas feministas, embora a gente tenha que também fazer ao investigar a história, né, nós temos que posicionar diante do objeto de maneira crítica, né, de maneira a observá-lo em todas as suas possibilidades de entendimento, né. Então, nós sabemos que, à luz do conhecimento feminista, produzido desde o século XIX também, né, que nós hoje podemos configurar e caracterizar o feminismo, aliás, de muitas maneiras, né? Nós temos esse feminismo radical que a Márcia fala aqui na sua fala, né? Que eu acho que eu não considero feminismo radical, no meu entendimento é outra coisa, é um feminismo mais, né, mais de rua, né, mais assim, né, de, enfim, né, ganhar na queda do braço mesmo, e nos enfrentamentos mais intolerante, por exemplo, a presença de homens em determinados espaços, por exemplo, né? Nós temos aí um feminismo radical que orienta uma determinada postura, né? Eu acho que o teu feminismo é um feminismo mais acadêmico, né, mais assim, mais conservador em algum perfil. Nós temos entre nós feministas muitas diferenças, né? Nós temos as feministas marxistas, por exemplo, as feministas socialistas, as feministas da igualdade, as feministas da diferença. Depende muito do referencial teórico, né, que parte esse ou aquele grupo de mulheres, né? Depende das suas pretensões e objetivos mesmo de existência, né? E aí nós vamos ter configurações de grupos feministas, né, que se auto-organizam, e esta é também uma novidade que o movimento feminista produz na história, né? É uma das, possivelmente, já tem sido considerada um dos movimentos que mais transforma a história do mundo desde que ele começa lá com as sufragistas no século XIX. É possivelmente um movimento que, embora às vezes possa entrar em declínio, né, em determinados momentos ele volta com uma força total, e nós não encontramos essas mulheres necessariamente unificadas em um só partido, né, em um só coletivo, em uma só entidade representativa. O movimento feminista ele tem essa peculiaridade, né, de estar espraiado, como diria aí um sujeito que eu votava antigamente, né, espraiado pelos 4 cantos do planeta, né, e interseccionando-se com outras questões também dramáticas na história da humanidade, né? Como as questões étnico-raciais, como as questões classistas. Então, nós temos diferentes tipos de feminismos, né? E quando a colega ali, a minha aluna, pergunta como que as feministas podem, né, se preocupar em ser acolhedoras ou em acolher, né, outros tipos, né, diferentes de mulheres das mulheres tradicionais, né? É uma pergunta muito interessante, porque essa pergunta o feminismo tem se feito. Várias correntes do feminismo, né? Várias correntes teóricas mesmo do feminismo e militantes do feminismo têm se feito essa pergunta: em que medida que o feminismo é também opressor? Em alguns momentos, né? Em que medida que o feminismo branco, mais tradicional, né, não se preocupa, por exemplo, no nosso caso aqui na universidade, com as terceirizadas, né? Eu tenho me preocupado muito com as terceirizadas, sabe? Às vezes eu me preocupo demais com elas, mais do que com qualquer outro segmento dentro dessa universidade, porque é seguramente o segmento mais fragilizado que nós temos entre nós, né? Porque elas, além de serem precarizadas nas suas relações de trabalho, né, elas são invisibilizadas e por nós mesmos, que muitas vezes passamos por várias delas ao longo do dia e não sabemos o nome de uma sequer, né? Passamos, às vezes, a nossa vida, né, 4, 5, 6 anos dedicados, com vocês como alunos e nós, né, uma vida inteira dedicados ao nosso ofício, sem, às vezes, saber o nome do porteiro, ou da moça da portaria, da moça do cafezinho, da moça da faxina, que tão gentilmente trata, né, da nossa sujeira e da nossa bagunça, colocando na organização, na nossa desordem, que acabamos deixando pelo caminho, né? Então, há muitos feminismos, né, e como acolher tantas diferenças, né, e tantas opressões, né, que se nós fôssemos fazer o rol aqui, o ranking, né, das opressões, acho que nós íamos tudo se afogar num barril de cachaça mais próximo, porque realmente são muitas opressões, né? E eu acho que se espera muito do Nugem, né, Eliane e Márcia e colegas. Eu acho que se espera muito do Nugem, né? O Nugem tem sido ainda não ganhou aí,
né, os píncaros da glória, né, ainda não é totalmente conhecido, ainda ele é meio desconhecido para alguns segmentos, mas, apesar disso, ele já nos aciona, né, e já nos demanda coisas que, né, esperamos nós que a universidade tenha vontade política, né, de realmente colocar o NUGE em condições de funcionar, instrumentalizando com equipamentos, com funcionários, com estagiários, com espaço, enfim, para que ele possa, de fato, atender às mais variadas demandas dos mais variados sujeitos oprimidos dessa universidade. Muito obrigada. Obrigada, Rejane. Pessoal, mais alguma pergunta? Luan? Sim, gente, levantar uma questão, né? O pessoal falou, tanto o reitor como a Eliane falou, da questão do processo administrativo, das punições e tal, né? No âmbito penal, se existe uma linha, né, no direito para casos menos graves, digamos assim, né, de penas alternativas, penas essas que no âmbito do processo administrativo, né, dentro do nosso caso aqui da universidade, não tem previsão, acho que inclusive nem se pode, né, ter uma pena diferente daquelas previstas. Queria saber se vocês, enquanto universidade, embora há pouco tempo, né, como gestão, já pensaram em algo assim, né, algum sistema que se pudesse debater com o servidor que comete esse caso, para além da punição pura e simples, que é importante ter, eu acho, já é prevista e tudo mais, né, mas de uma outra forma, né, acho que... também dizer que fico feliz assim, com o trabalho de vocês, que a gente tem acompanhado, que vocês virem ao Centro de Letras também, né, participado com a gente. Acho que coloca um pouco, né, a UFPEL mais próxima do século que a gente vive, né? A gente sabe que a nossa universidade é atrasada, né? É um espaço que é racista, que é machista, enfim, né? Que tem essa série de problemas. Acho interessante o tema que a Rejane traz, né? Também é um tema que a gente tem começado a debater também no âmbito do CLC, né? A gente quer preparar uma discussão sobre isso, né? Eu vejo muito isso lá na Letras, que o lugar do terceirizado hoje na Letras é na cozinha fazendo café. Fora isso, a maioria dos colegas não enxergam, né, essas pessoas, que até desvio de função, né, eles fazerem café na cozinha. Então é um tema também muito forte e que a gente tem que debater, e com certeza é o pessoal que está mais fragilizado também, né, dentro do âmbito, mais que os estudantes, mais que qualquer um. É isso. Eu pedi a palavra de novo, porque acho que a pergunta da estudante... Como é teu nome? Jade? Lindo nome. A pergunta da Jade, ela incita a gente ao debate, né? E para contribuir um pouquinho, porque veja bem, pessoal, a parte conceitual, como eu falei no início, eu fui feminista há muitos anos, né? Mas eu sou do tempo da Simone de Beauvoir, né? Depois eu trabalhei a teoria queer, né, como curiosa. Mas a minha militância mesmo, já que para a gente se conhecer, né, vocês vão cruzar comigo muito tempo, é com o movimento negro. Eu trabalhei 15 anos nessa universidade com o movimento negro. Até queria colocar para a galera que a coisa mais incrível é a gente ter o racismo nessa universidade. E tão poucos negros, sendo a cidade de Pelotas a terceira maior cidade de negros do nosso país. Ela só perde para o Rio de Janeiro e Salvador, né? Então, nesse campo, eu tenho bastante... E lá eu era chamada de branca. Eu vou começar falando assim, né? Até eu começar a trabalhar com o movimento negro, e hoje a gente trabalha, me dou muito bem com vários líderes do movimento negro, né? Inclusive, nós temos o Antônio Carlos, que a gente brigava muito, 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 só para vocês entenderem, né? E ele me perguntava, na época, por que uma branca que nem você se preocupa com negros e pinta essa sala aqui, desse tipo de coisa a gente vivia dentro da universidade. E hoje nós somos amigos, ele está aí na universidade, né? Por que eu trago isso aí, né, pessoal? Porque eu tenho me perguntado muito se esses grupos todos que se distinguem, tá? Se distinguem tanto, mas tanto, que a gente não consegue mais conversar uns com os outros. É uma questão que eu coloco. Eu me preocupo muito porque a gente separa tanto
né? É a feminista marxista, é a feminista que não quer a presença do homem, é os gays que não... Dentro do movimento gay tem os gays que não gostam dos gayzinhos, né? Dos travestis, né? Então eu tenho já acompanhado essa série e por isso eu pensei na questão de gente é tudo, né? Porque na minha concepção esses temas eles atravessam essas repartições, né? Eles atravessam, ou seja, existe em qualquer parte, em qualquer repartição, pessoas que não estão a fim de perpetuar o racismo, o machismo, a intolerância. Assim como em qualquer repartição, qualquer gaveta institucional, qualquer espaço, nós teremos também as pessoas que odeiam os negros. São tão diferentes de mim que quando eu digo a frase me dói, né? Que odeiam os gays. Em relação aos negros, para mim a coisa parece que hoje está mais clara, né? Mas em relação ao gênero, a coisa para mim ainda está muito confusa, assim, de que modo a gente organiza essa luta, né? Eu acredito no coletivo, né? Na formação de um povo sem rosto, tá? Que não dispute poder dentro do seu espaço, que a gente possa ser um poder de gente que não quer mais, né? Gente que se pergunta por que é que incomoda tanto o sexo. E se a gente for ali na formação da nossa sociedade, a gente vai ver que o sexo está lá. Né? Ele está lá definindo as populações e definindo a nossa alcova. Né? Ele define a gente como população, todo mundo aqui ou é homem ou mulher, ou ele define a gente lá na alcova. Eu gosto de homem ou eu gosto de mulher. O que isso tem a ver, pelo amor de Deus, eu encerro aqui. Essa tem que ser uma luta pelo direito da gente ser o que é e fazer do corpo da gente o que a gente quiser. Porque é moralmente inconcebível uma sociedade como essa. É inconcebível. A luta de classe eu até entendo. Eu quero guardar o meu dinheiro, eu quero guardar os meus bens, a minha família. Tem outras lutas que eu entendo, mas a luta de gênero, eu só posso entender de uma forma, né? É moral, é feio, né? Incomoda. Então a gente tem que lutar. Eu acho que o conceito é gente mesmo, né? É gente, lá nas feministas, lá na LGBT, nos negros, é gente que não quer mais uma sociedade desigual, né? Onde as pessoas não possam ser o que elas desejam ser, né? O que mal faz a questão de sexo, de definição de gênero, não faz mal a ninguém. É isso que me incomoda, né? Por isso que eu pedi a palavra. Quanto à questão, para encerrar, de como é que a gente vai fazer isso, eu acho que a gente não inventa nada, né? Como diz o Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Eu vou lá em Maringá. Maringá tem uma experiência muito boa de construção de núcleos de violência contra a mulher, né? Dentro da Faculdade de Direito. Eu estou indo a Maringá, assim, o mais breve possível, já está agendado várias vezes, não deu ainda, para conhecer o trabalho deles. A gente pretende caminhar na direção de uma ouvidoria de gênero, porque eu não sei se você sabe, mas as denúncias chegam no telefone, chegam na página, chegam na conversa, no colegiado, mas na ouvidoria não chega nada. Tá? Para encerrar, né? Porque você sabe por que as pessoas têm medo. Eu vou lá e quem vai me acolher? E depois que eu contar, que eu denunciar, quem vai me defender? Então, acho que são questões prioritárias, né, Luan, que a gente está buscando implantar, né? Considerando a especificidade da universidade, que ela não é uma instância de direito em si, né? Ela é uma instituição que tem no direito uma de suas estratégias, né? Então, é isso que eu queria colocar. Eu acho que eu falo daqui, eu me senti muito contemplado pela fala da professora agora, e eu queria fazer um pequeno experimento social. Eu pedi para que as mulheres levantem as mãos agora. Por favor. Ótimo.
Agora, todos aqueles que se identificam como negros e pardos. As mulheres continuem com a mão levantada, por gentileza. Negros e pardos. Agora, os gays, ou LGBTs, os que se identificam como LGBTs, que levantem a mão, por gentileza. Sim, continua a levantar. Nós não somos minoria. Nós não somos minoria aqui dentro, e nós não somos minoria no UFPEL. Ou seja, a gente tem que começar a se enxergar como sociedade, como um núcleo afetivo, e nunca como uma classe individual. Eu também entendo a luta de classes, como a professora falou, mas eu não entendo essa falta de empatia, de só se reparar nos meus problemas e não reparar nos problemas do próximo. Né? Eu acho que essa é a palavra-chave. Empatia social. Eu me autodeclaro gay, eu me autodeclaro negro pardo. Né? Eu acho que eu me autodeclarar socialmente já é um passo para que a sociedade se iniba de expressar o seu preconceito e o seu racismo. Eu acho que o primeiro passo é se autodeclarar. Isso é o maior ato político que uma pessoa pode ter. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu mesmo tendo esse posicionamento político, vivenciei dentro da universidade já 2 casos, e agora tem casos contínuos com uma professora. Então é mais nesse caso hierárquico da faculdade. Eu acho que no meu primeiro semestre eu tinha uma paixão por literatura infantil. E eu conversei com uma professora em relação a isso e ela me disse: você não pode trabalhar com criança. Tá? E esse tipo de preconceito que ela teve comigo não foi explícito, sabe? Ela não chegou e me disse: olha, você não pode trabalhar com criança porque você é negro ou porque você é gay. Né? Aquela famosa antiga palavrinha pederasta. Ela não disse isso. Ela só disse: você não pode trabalhar com criança. Esse seu projeto de ensino e pesquisa é inviável para você. Esse foi o primeiro caso. Recentemente, eu tive um caso de uma professora que em sala de aula disse que a melhor fase da vida dela foi estar na Transamazônia. E eu achei super legal da parte dela falar isso. Eu estava adorando o discurso dela. Quando ela disse que criou uma biblioteca lá, mas ela disse que as pessoas da Transamazônia não tinham o mínimo de higiene ao lugar nus. Então, que a igreja proporcionava cuecas e calcinhas para essas crianças, porque os índiozinhos, todos sabem que quem mora na Transamazônia, quem vive naquela região, são oriundos de povos indígenas. Então, ela disse automaticamente que a melhor fase da vida dela foi que ela estava lá pela igreja, catequizando e desconsiderando a cultura indígena. Isso foi levado para o CLC. Recentemente, ela me veio com um texto. Eu tenho uma mescla de indígena com afrodescendente, eu sou indígena e afro, tá? E ela trouxe para a sala de aula um texto com teor católico, né, para análise. Desculpem-me, eu sou da letras, quem não é da letras não vai conseguir entender. Mas vocês imaginem eu dentro de uma universidade laica, com um histórico social que tem, reconhecendo que os meus antepassados foram massacrados por essa cultura e por essa religião, que essa religião me condena só pelo fato de eu ser gay, ler e fazer decoração de São Francisco de Assis todos os dias antes de começar a aula de alemão. Vocês se coloquem no meu lugar como indígena, negro e gay, condenado não uma, mas 3 vezes pela igreja em que ela levou para a sala de aula. É complicado. E eu gostaria de perguntar para professores, para diretora do CLC, qual é o tipo de posicionamento que a universidade tem, porque eu acho que esse tipo de comportamento que esse docente tem não é correto. E qual que é o papel, como eu, pessoa política, politizada, tenho ao fazer esse treinamento? Porque ela chegou em sala de aula e perguntou, fizeram uma reclamação sobre esse texto. Quem que foi? Não foi quem que foi. Quem se sente ofendido, eu peço desculpas. Eu levantei minha mão na sala de aula.
eu me sinto ofendido. Não é só um texto, não é só uma oração. Tem todo um contexto sócio-histórico por trás dessa mensagem. Então, mas essas perguntas, desculpem o desabafo social, desculpem a brincadeira do projeto do início, mas é realmente essas duas perguntas. Tá? Como eu, como aluno, posso sobreviver, não mais combater esse tipo de racismo, misoginia e fascismo que vem de cima, são de professores que vem da área discente, que vem da área dos técnicos, porque é muito complicado. Eu, no primeiro semestre, não tinha voz para falar o que eu tenho hoje. Isso acontece com com as pessoas que entram. Eles não têm o conhecimento social que eu tenho. Então, é mais essa pergunta mesmo. Obrigada, Murilo, pelo desabafo, né? Eu acho que eu posso responder, já que vem uma interrogação, e o Murilo é do Centro de Letras e Comunicação, né? E eu, sendo diretora, eu acho que eu me senti responsável, né, Murilo, por responder essa interrogação que coloca aqui. Então, primeiro, né, se a gente pensar, refletindo sobre essa tua pergunta, Murilo, faz 2 meses que eu assumi a direção do Centro de Letras e Comunicação, né? E antes de eu assumir essa direção, estar à frente do centro, eu já participo, né, do projeto que a gente tem lá, que é combate à discriminação. Então, toda a denúncia, primeiramente, por isso que eu acho muito importante o teu desabafo. Então, toda denúncia, todo aluno que se sente assediado, que se sente constrangido dentro da sala de aula, isso tem que chegar ao coordenador do curso primeiro, né, e depois à direção. Vocês não podem se calar. E quando vocês não se calam, que a maioria das vezes vocês se calam, e isso chega primeiramente ao coordenador e depois à direção, e toda a denúncia que chegou a mim, a esses 2 meses enquanto diretora, né, a gente deu encaminhamento, a gente procurou a Procuradoria Jurídica da UFPEL, encaminhamos a reitoria. Por quê? Porque esse compromisso que eu tenho enquanto diretora é não tolerar nenhum tipo de assédio dentro do Centro de Letras e Comunicação. E para isso eu peço, né, sempre que vocês não se calam. Porque ao não se calar, eu posso dar os encaminhamentos que cabem a mim enquanto diretora. Tá? Então, que encaminhamentos a gente dá? Sempre vocês têm que fazer a denúncia primeiro ao coordenador do curso e depois essa denúncia chega à direção, para a direção procurar os encaminhamentos jurídicos que cabe, sim, à direção a fazer. E tudo que chegou já foi encaminhado para ter os encaminhamentos necessários para nenhum aluno se sentir acolhido, se sentir assediado dentro das salas de aula que pertencem ao Centro de Letras e Comunicação. Funcionando, tá. Meu nome é Luiz Carlos, eu sou professor da SF lá, né? Já é o segundo debate que eu participo dessa construção de gênero, né? O primeiro foi com a Manuela, né? Não, eu acho importante, eu queria colocar aqui uma dúvida e uma curiosidade. Eu falei, eu tinha que falar, né? O Guri pegou de surpresa. Foi, né? O Guri pegou de surpresa. Eu fico pensando assim, eu transito para algumas coisas dessas questões de gênero já. Conheço, né, tenho amigas que militam mais nesse campo e acho que a fala do colega aí, primeiro, o UFPEL é uma universidade conservadora, né? Toda universidade é conservadora. O UFPEL é mais conservador do que a grande maioria das universidades. Isso é ponto, não é eu que estou dizendo, não precisa de uma pesquisa, né? É só olhar a cidade, a universidade, onde está. Hoje, com todo esse movimento, eu acho que é legal, das cotas e tal, está tensionando a universidade, né? Então, isso é interessante, tipo assim, as cotas, elas qualificam a universidade, é óbvio, né? Elas diversificam e qualificam. Mas, então, eu acho que essa demanda interna que ele colocou muito bem, eu vou fazer a pergunta de coisa, né? Eu acho que essa demanda interna da universidade, do gênero, ela tem legitimidade e ela é importante, né?
Eu também não gosto dessas classificações, né? Todas as classificações tendem a ser segregacionistas, né? Isso não sou eu que inventei, né? O positivismo é o rei das classificações, né? E a gente copia o positivismo e vai classificando com outros termos, mas vai classificando, né? E as subdivisões nada mais fazem que outras novas classificações, né? Mas a minha pergunta é assim, ó, se vocês estão pensando em esse núcleo ter uma intervenção para além da universidade. Entende? Porque como eu vejo assim, o núcleo de estudo de violência da USP, ele não é apenas um núcleo para tratar a violência da USP. Ele é uma referência no estudo da violência para a sociedade. Né? Então, essas demandas, aula transversal, eu vejo assim que teria que pensar também, né, como que no fundo é a extensão disso. Né? Olha que interessante a gente ter um núcleo de gênero que assessora as demandas de gênero da sociedade. Porque como falou a... Não tem como dar conta. É lá que está... Pena que saiu, né, com o nome dela. Vai voltar, Márcia. Que o tensionamento de gênero qualificados na sociedade também. Né? É óbvio que eles replicam aqui dentro. Né? Mas eu acho que tinha que pensar, a gente vai ver como funciona os outros estudos de gênero. Né? Eu acho que tem que produzir conhecimento no campo de gênero, claro, tem que produzir, tem que ter e fazer um trabalho de gênero também que dialoga com a sociedade, com as demandas de gênero da sociedade. Para construir a minha ideia, pensando a médio prazo esse grupo de gênero. Né? Porque o número de gênero não pode ficar numa atendimento interno da ouvidoria. Eu compenso, eu queria saber se já foi. Gente, a conversa aqui é meio tete a tete, porque é colega, né? A gente lá da ISEP. Rigo, a gente está fazendo esse movimento. Né? A gente está, por exemplo, a gente hoje tem participação no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a gente tem participação na ONG Vale a Vida, a gente está com vários alunos que têm inserção fora, né? A gente tem como projeto formar a rede no GEM de voluntários e ativistas e acadêmicos, e de uma rede que vai envolver a universidade e a sociedade civil, né, as instituições fora da universidade. Isso é uma meta nossa, né? Ninguém luta sozinho. Ninguém vai lutar sozinho, ninguém vai encaminhar nada sozinho, não tem como. Então é só para te esclarecer. A gente está agora também na saúde da mulher, tentando garantir espaço. A gente está tentando garantir espaço. Primeiro, garantir espaço. Porque a universidade desconhece o que ocorre fora dela, né? Ela mal conhece o que acontece dentro. Sabe? A denúncia dentro da universidade, meu amigo, é imensa. Certo? É assustadora, é como diz a Márcia. A Márcia já não dorme com o assassinato de trans. Eu já começo a não dormir mais, porque me chega telefonemas, me chega denúncias. Isso é uma atrás da outra, que o garoto colocou ali, dentro da faculdade tem também. Como é que a gente aborda isso, né? Então, acho que, primeiro, eu penso que tem que arrumar a casa um pouco, sabe? Não dá para a gente ir para a rua sem arrumar a casa. Pessoal, o colóquio, esse nosso diálogo está maravilhoso, mas pelo avanço do horário, né, tem muitos estudantes que precisam ainda ir para casa pelo meio do transporte de ônibus. Então, eu vou abrir mais, acho que para umas duas ou uma pergunta, só preocupada com a questão muito mais de vocês, estudantes, né, que vocês têm que voltar para casa, e para a gente não se estender, para vocês não se prejudicarem. Então, claro que a gente poderia ficar aqui e pensando que esse é um dos primeiros momentos que o Centro de Letras e Comunicação, junto com o projeto Combate à Discriminação, está promovendo, né? Teremos muitos outros. Então, mas podemos ser, não sei, além do professor Zeca, não sei se tem mais alguém, ali a colega que estava primeiro, então eu vou primeiro, ela tinha, e depois aqui, e podemos, pode ser assim, pessoal? Então tá. Obrigada, vou ser bem breve. Eu quero dizer que me sinto muito contemplada, porque, como negra, sou discriminada. Sou discriminada. O sofrimento da gente como ser humano, e pela empatia também, de quando tu vê
te coloca no lugar dos pais, dos filhos que são assassinados brutalmente, né, pelo simples fato de preferência sexual. Isso choca muito a gente, por ser transgênero, etc. e tal. Mas também quero trazer à tona que o que eu coloquei aqui, eu não vi, assim, me pareceu que não deu interesse. E vocês não querem imaginar o que é estar num curso que tu vai com toda a vontade, com todo o amor, com todo o carinho fazer, e sentir nos olhares que tu não é para aquele curso, ou até em alguns comentários, por questão de tu já, para aquelas pessoas, tu já não está mais na idade. Tu já não é mais para aquilo ali, porque ele é um curso só para jovens. E tu está dentro do teu direito, que tu está na universidade pública gerida com os teus recursos. E a questão também de não ter ido... Eu não fui até a... esqueci o nome. Ouvidoria. Foi falha, nossa. Mas acontece que existe aquela coisa assim, ó. Não vai adiantar nada, porque é tudo um corporativismo só, e lá eles protegem os professores. Então a gente acabou não indo. Muito obrigada. Eu começo com essa fala, porque isso está linkado com o que eu queria dizer. É exatamente essa lógica, né, juntando, que é uma questão de relação de poder. Né, dificilmente quem assedia não se sente hierarquicamente acima de quem está sendo assediado, independentemente de ter esse poder ou não. É uma coisa de tomar o poder. E, juntando com o que tu disseste há pouco, são tantas denúncias. Portanto, a gente precisa ter esses números. As pessoas não aparecem porque elas pensam que são só elas. Essa iniciativa é muito, né, bem vista, a gente tem que seguir fazendo essa questão de formação, mas, como disse o aluno naquele depoimento, eu não vou, né, procurar, porque, como disse a própria Vanessa, a direção está lá, o coordenador de curso. Sim, mas nem todo coordenador de curso vai me ouvir, nem toda a direção vai me ouvir. Então, a gente precisa pensar em estratégias, primeiro, para as pessoas meramente, não só saber que existe o núcleo, mas que as denúncias estão ocorrendo, estão sendo... Estatística, olha, esse mês, 800 ou 8, não interessa. Mantenha a informação para que as pessoas se sintam, até na anonimidade de simplesmente apresentar um número, olha, parece que está funcionando. Porque a gente ouve falar de certas coisas e orienta, olha, tu tem que denunciar. Porque eu não posso denunciar algo de um terceiro se a pessoa que está se sentindo assediada não se sente suficientemente com coragem de vir à frente. Então, é apenas a sugestão que a gente precisa pensar também na estratégia de divulgação para a vítima, porque a vítima também não está sabendo suficientemente da necessidade dessa acolhida. Eu quero só falar uma coisa, que é uma colocação, são duas colocações. Bom, primeiro, essa forma de combate às opressões, essa forma de denúncia, eu acho que cabe ressaltar também as pessoas que têm medo de fazer esse tipo de denúncia por serem perseguidas, que isso acontece muito na universidade. Eu entendi plenamente o que o colega falou lá atrás, e, inclusive, eu já tinha ouvido essa história chegar lá onde eu moro, e o medo das pessoas se exporem é ficarem marcada para o professor, que isso já vem acontecendo. Eu não vou colocar poder de gestão passado, atual, eu sei disso porque eu sou perseguido todos os dias na universidade. E, inclusive, por quem mora junto comigo, sabe? E, infelizmente, essa posição por estrelismo de quem está com poder político ou não, sabe? E outra coisa, só uma dúvida, eu queria só me colocar com o professor Rico falou. Quando eu fazia enfermagem na URGS, eu comecei um projeto que trabalhava com uma revolução do gênero. E eu não expus ele ainda para o núcleo ainda, porque não está organizado em relação da movimentação e da divulgação do trabalho. E cabe ressaltar também essa ligação que a gente está falando aqui, que quando a gente está falando a palavra gênero, a gente está linkando não só a pessoas, mas também a coisas que vêm acontecendo na universidade que não estão sendo bem coloridas, tu entende? No sentido de todo mundo saber o que está acontecendo. É muito complicado isso, a gente lidar com alguma coisa na qual a gente não tem experiência. Como a professora falou, vai ser colocado para todos os professores da universidade essa relação de cursos, de como lidar, mas também vai caber a pessoa, o desenvolvimento, como a pessoa vai participar e procurar saber.
Eu tô há 12 anos escrevendo esse trabalho, A Revolução de Gênero, e graças, não é querendo me exibir, gente, sabe? Mas graças a Deus por pontuação, eu mandei esse trabalho, foi reconhecido pela ONU, eles estão vindo em Pelotas a conhecer como é esse desenvolvimento dentro dos municípios, sabe? Entre o gênero das periferias e em universidades. Como é que é essa relação entre as pessoas que ligam e saem? É difícil isso? Porque quando tu fala em gênero e faz revolução, isso já é um nome antigo. Só que agora, porque infelizmente, com a quantidade de morte que está acontecendo no Brasil, isso está dando uma repercussão tão grande e as pessoas estão procurando saber, não porque elas querem, é porque automaticamente estão empurrando. Eu não sou ativista porque eu quero. Eu sou ativista porque eu sou minoria social, sabe? E, infelizmente, quando eu vou fazer alguma fala, fazer alguma coisa, às vezes a gente é apagado, não por um motivo, num sentido que eu tenho que fazer alguma coisa, mas é porque realmente a gente não é conhecido em nenhum espaço. A gente fala e geralmente as pessoas notam, mas o discurso é de ódio, porque, infelizmente, a sociedade não reconhece a gente da forma que a gente é. Não reconhece a forma da pessoa com cabelo comprido, colorido, porque o sistema não quer que tu seja assim. A universidade tem que ser assim, assim, assado. É conservadora? Foda-se! Eu vim numa periferia onde a gente é acostumado a lidar de cara para cara. Eu não sou obrigado a entrar no sistema, assim como eu não sou obrigada a várias coisas na vida, mas eu sou obrigado a respeitar as pessoas pelo sentido como eu também quero que me respeite, sabe? Eu acho que é de extrema necessidade isso, porque a gente cansa na universidade a quantidade de coisa que a gente é empurrado a fazer. Só que ninguém consegue entender o espaço que o aluno tem que ter dentro da universidade. Quem sou eu dentro da universidade, sabe? O que a gente está fazendo aqui? E o principal sentido disso tudo é a perseguição, sabe? Porque não adianta a gente botar bandeirinha no Facebook, fazer discurso bonito, ter uma retórica perfeita, e aí vai lá no padeiro comprar o pão, sabe? E o babado não desenvolve, sabe? E no final o rolê, qual que é o negócio do rolê? Não acontece nada. É curso de formação, é desenvolvimento social, prática toda. E, infelizmente, isso vai gerar um discurso de ódio sempre. Eu estou falando isso por questão de opressão, porque eu acho extremamente necessário esse núcleo de apoio a combate, a denúncias. Só que o principal disso é o que vai acontecer depois com as pessoas, sabe? Porque as pessoas são perseguidas na universidade. Querendo elas ou não, elas são. E o medo que elas têm é isso. Bom, tá indo, será? Todo mundo consegue me ouvir? Assim, o menino falou sobre o que ele sofre, ele também falou, amanhã pode ser cada um de nós, e tu citaste que a gente pode fazer uma denúncia para o coordenador, é isso, do curso, do coordenador passa para a direção, aí da direção vai para outro encaminhamento, e outro encaminhamento, aí vai para cá, vai para lá, vai para lá, vai para cá. E aí o que acontece? Eu gostaria que tu me explicasse como funcionam esses encaminhamentos e se vocês pensam em alguma maneira de diminuir esse tempo até essa punição, porque esse menino continua sofrendo esses... Alexander, então assim, primeiramente assim, todo tipo, o que eu quis dizer assim, para vocês nunca se calarem. E a gente sempre respeita as instâncias, mas eu, enquanto diretora, fica claro que a minha sala, eu estarei sempre de braços abertos para receber vocês. Mas o que acontece? Quando acontece um caso desses, de denúncia, que vocês foram assediados ou que vocês sofreram um tipo de preconceito dentro da sala de aula por algum professor, o que é o primeiro encaminhamento? Comunicar, né, o coordenador do curso. Feito isso, imediatamente, o coordenador de curso, que a gente tem alguns professores, encaminha a direção. Então, a direção escuta, né, o encaminhamento, escuta os estudantes, escuta o professor, para depois, rapidamente, já encaminhar isso, né, à assessoria jurídica e ao gabinete do reitor. Então, para te dar um exemplo prático, a gente teve um caso de denúncia essa semana. O caso chegou para mim na sexta. Na sexta-feira mesmo, eu já encaminhei para a assessoria jurídica e na sexta-feira agora a gente vai ter já um encaminhamento para esse aluno não ser prejudicado do que ele foi denunciado. Então, a gente trabalha dentro do nosso centro, sempre prisando a ética e ao respeito aos alunos, aos estudantes, aos servidores. Para ninguém que venha, no caso, denunciar algo que sofreu, que está se sentindo, no caso, constrangido, que está se sentindo querendo desistir do curso, seja qual for, não
prejudicar o seu processo de ensino-aprendizagem. Cabe sim, primeiro, ao colegiado e depois à direção encaminhar e dar o encaminhamento o mais rápido possível e jamais, nessa gestão que eu assumi, que faz apenas 2 meses, um processo vai ficar engavetado. Lutarei junto com vocês, estudantes, para vocês jamais se sentirem prejudicados, assediados e sofrerem algo que vá prejudicar vocês dentro do Centro de Letras e Comunicação. Então, o que cabe, sim, à direção, isso eu deixo claro, isso já foi um caso concreto, né, que ocorreu, vocês terão um encaminhamento e lutarei nas instâncias superiores para isso ocorrer o mais rápido, para nenhum de vocês se sentir prejudicado ou deixar o curso de letras porque foram assediados dentro da sala de aula por um docente. Pessoal, assim, ó, infelizmente, né, a gente poderia ficar aqui dialogando, discutindo. Eu acho que a aula inaugural, que foi pensada e promovida junto com o projeto de extensão Discriminação na UFPEL, o que fazer, que é composta pelos professores Uruguaio, Maristela, Ana Paula, Sandra, pelo servidor técnico administrativo Luan, pelos estudantes Amanda e Diego, né? Eu acho que quando a gente pensou... O que acontece? As aulas inaugurais, os cursos, sempre pensam em trazer alguém de fora, alguém com uma fala mais acadêmica. E a gente pensou que esse momento que vivenciamos, não só na UFPEL, mas na sociedade, né, seria um momento da gente parar um pouquinho e refletir a discriminação, os casos que ocorreram não só na nossa universidade, mas os casos que ocorrem diariamente no Brasil afora. Então, é um dos primeiros momentos, né, de 2017/1 que a gente está promovendo. Eu acho que foi bom também ficar claro para vocês que vocês têm espaços, e esses espaços que a professora Eliane coloca para nós, esse núcleo, né, que é um espaço rico que vocês podem procurar. Vocês também têm o espaço que é o combate à discriminação, que é o nosso projeto que está dentro do CLC. E vocês também têm a minha sala e têm a minha pessoa para sempre procurar quando vocês se sentirem assediados, quando vocês se sentirem diminuídos no espaço do Centro de Letras e Comunicação. Então, esse espaço, pessoal, ele serviu, né, esse colóquio serviu para... E eu acho que a gente pode finalizar e sair daqui com a fala do Murilo, né? O que a gente quer? A gente quer que vocês não se calem. A gente quer que vocês lutem e se sintam familiarizados e, principalmente, vocês, estudantes, que se sintam protagonistas do Centro de Letras e Comunicação. Vocês fazem parte desse processo. Esse centro existe, né? E vocês são os protagonistas desse centro. Então, bem-vindos, né? 2017/1. O projeto, né, Combate à Discriminação e o Centro de Letras e Comunicação, no nome da direção, dá boas-vindas a vocês, né, que vocês tenham no Centro de Letras um espaço de acolhimento, um espaço de troca. E se qualquer coisa prejudicar, nos procurem. Tá? Eu, enquanto direção, que eu puder fazer para vocês se sentirem sempre vivos e protagonistas, contem comigo. Então, boa noite.